E vamos falar sobre o tema Jesus Cristo é a única esperança para as crianças. Vou falar hoje e vou falar domingo pela manhã também sobre esse assunto, domingo que vem, e peço as suas orações. Marcos capítulo 10, os versos 14 e 16. Você pode abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu aplicativo. Mas o texto bíblico diz, de uma forma resumida, como eu vou fazer aqui, assim: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. E a sequência do texto vai dizer que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Marcos 10, 14 e 16. Será que a nossa atitude para com as crianças, a turminha nascida a partir de 2010, tem sido a mesma de Jesus? Talvez a questão seja ainda mais profunda e devêssemos perguntar: estamos levando as nossas crianças a Jesus para que sejam abençoadas, mas também salvas por Jesus? Faltou o ponto de interrogação, mas é uma pergunta, viu? Será? Será que, se depender do que nós estamos fazendo, como pai, como mãe, como tio, tia, avô, avó, e até como igreja, essas crianças serão salvas? À luz dos estudos do sociólogo Mark McClendon e da psicologia, porque na equipe dele ele trouxe alguns psicólogos e psicólogas, estudos que identificaram as características das crianças da geração alfa, as crianças nascidas a partir de 2010. Devemos nos perguntar se, dependendo do comportamento dos pais, das igrejas, essas crianças estão sendo de fato evangelizadas e serão salvas. Será? As crianças nascidas a partir de 2010 formam, como disse, a chamada geração alfa, porque desde o nascimento e dos primeiros meses de vida pertencem ao mundo tecnológico e conectado. Isso é irreversível, não tem como parar isso, não tem como mudar isso. Para a geração alfa, também chamados de nativos digitais, não existe separação entre o digital, virtual, e a vida real. E isso faz com que tenham novas formas de se relacionar, de aprender e de experimentar o mundo à sua volta. E é um mundo completamente novo. Para nós adultos, para nós idosos, é um mundo assustador. Para eles, é o mundo normal. As principais características da geração alfa são: interação com o mundo através da tecnologia desde o nascimento. O marco inicial, em 2010, se deve ao lançamento do primeiro iPad. E essas crianças se sentem mais confortáveis navegando no smartphone, num tablet, num notebook, ou falando com um assistente de voz. Uma geração antes da minha, pessoal que está aí, a faixa dos 40 até os 59, acha uma maravilha controle remoto para mudar de canal na TV.
as crianças dessa geração, ou o próprio controle remoto da TV, ou um aparelhinho redondinho, pequenininho, que chama assistente de voz, ela fala o que ela quer e a televisão mostra para ela. Ela não usa mais controle. As televisões lançadas até o ano passado, 4K, Smart TV, Full HD, não sei o que lá, bababá, se apertava o controle e falava, canal 25, aí ela mudava. As televisões lançadas a partir de julho do ano passado, as novas lançadas em outubro, novembro e dezembro de 2019 para 2020, ficaram ultrapassadas e obsoletas em julho de 2020. Então, de 2019 para 2020, em menos de 12 meses, o produto ficou ultrapassado. Porque não precisa apertar mais nada, é só falar. É só falar. A criança quer assistir o vídeo do 3 palavrinhas no YouTube. Ela senta na frente da televisão e ela fala, YouTube. A tela abre no YouTube. E ela fala, 3 palavrinhas, aí começa a tocar a musiquinha. Assistente de voz. Coisas que talvez eu, com 61, quase 62 anos, nunca consiga aprender a usar. Eu tentei usar esse coisa de apertar o botão no controle e falar. E aí falei o que eu queria na televisão e a resposta que a televisão me deu. Não compreendi a sua solicitação. Eu falo outra língua, eu falo outro idioma. Aí o Pedrinho estava lá em casa com 11 anos de idade, disse, não, tio, só falou uma palavra o negócio, eu falei. Ele disse, você não precisa falar a frase inteira do que você quer, não, que aí ela não entende, é muita palavra. Você fala só uma coisa, a palavra-chave. Falei, só Jesus na causa. E aí, para mim mesmo, comigo mesmo, sabe qual foi a reação que eu tive? Olhando aquilo, a minha reação foi uma só, veio assim, saiu, né? Falei, isso não é de Deus, não. Falei, isso não é de Deus. Até porque eu não posso duvidar que não seja mesmo, porque a Bíblia diz que não há limites para a intenção do coração do homem, principalmente para agir como se fosse o próprio Deus. Então, outra característica, são filhos de pais mais velhos, de famílias menores ou são filhos únicos. A nossa geração, a gente casava na faixa dos 20 anos, 20 e poucos anos, e aí já tinha filho. Então, é comum hoje uma pessoa com 60 anos ter filhos de 40. Os nativos digitais são filhos de pais que começam a planejar a gravidez a partir dos 30. Então, quando elas nascem, elas têm 10, 11 anos, os pais já estão chegando na meia-idade, 40 anos, 40 e poucos anos. E aí você vai dizer, mas que bom, eu estou estabilizado financeiramente, eu tenho mais experiência para educar meus filhos. Nesse ponto econômico, beleza, você está certo. Agora, na questão psicológica, na questão emocional, isso é um problema grave, sério, porque a distância de mentalidade, a distância de psique entre você e o seu filho é descomunal. É mais longe do que daqui a Marte. Porque uma pessoa na meia-idade, uma pessoa de 40 anos para cima, até 59,
ela tem muita dificuldade de entender, se for uma pessoa normal, se for um que tem uma síndrome, uma doença psicológica, e às vezes até psiquiatra, chamada de adultescência, ou seja, o cara que envelheceu, mas a cabeça dele está lá nos 15, 16 anos ainda, ele continua agindo como adolescente. Mas se for uma pessoa normal, que desenvolveu normalmente, uma pessoa de 40 anos, ela pensa como uma pessoa de meia idade. Ela tem outros valores, elas têm outros objetivos, elas têm outra forma de interpretar a vida, e às vezes, determinadas atitudes da criança, determinadas reações e até a maneira da criança pensar, é algo tão absurdo para essa pessoa, que a criança acaba se sentindo excluída do processo. Porque não adianta dialogar com os pais. E isso é comprovado cientificamente por pesquisas no Brasil, na área de psiquiatria e psicologia, no estudo que se faz sobre a automutilação não letal, ou seja, é a criança que se mutila, se corta com estilete, com faca, se fura com prego, mas ela não quer se suicidar. Ela quer chamar a atenção da mãe, do pai, de alguma forma, para dizer que ela não está legal, o ambiente não está bom para ela. O diálogo não satisfaz os seus interesses e as suas necessidades. E isso está crescendo assustadoramente no Brasil. A ministra Damares, que é pastora evangélica, inclusive, e trabalha nessa área, ela está investindo esforços do ministério para cuidar e preparar equipes de profissionais na área de saúde, multidisciplinares, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, pastores, para cuidar de crianças e famílias que estão enfrentando esse grave problema da mutilação não letal. Outra característica, valorizam muito mais a experiência do que os objetos e bens materiais. Se antigamente você dava um brinquedo para a criança e ela achava aquilo legal, o brinquedo, pá, brincava, no dia do aniversário ganhou, no dia seguinte já não tinha valor, hoje, você leva o caixa de brinquedo, não sei o que lá, boneca não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, aí você entrega para a criança, ela olha assim, vira as costas e sai correndo. Agora dá um tablet na mão dela. Porque na cabecinha dela, experiência é isso aqui. Experiência digital, experiência virtual. Experiência não é contato com o mundo real. Essas crianças querem inventar, interagir e se conectar sempre. Em geral, são mais atentas e observadoras, porque vivem em ambientes com estímulos constantes. Antigamente, o pai e a mãe brigavam, você conseguia esconder das crianças. Hoje, o pai pensa que escondeu, a criança chega na escola, chega na igreja e fala que os pais brigaram. Ela está ligada em tudo, ela está atenta em tudo, prestando atenção em tudo. É uma coisa terrível. Até a minha geração, as pessoas que conseguiam observar e prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, ler uma coisa, ouvir uma pessoa falando e entender as duas coisas, era considerada uma pessoa genial de QI elevado. Hoje, as crianças que nasceram de 2010 para cá, essa é uma característica comum. Elas estão com o smartphone aqui no joguinho, a mãe fala, ela responde, conversa com a mãe, mas não para de futucar o dedinho no joguinho. Se você está ligando a TV, você quer assistir um filme na Netflix, você não está conseguindo acessar, ela ali com o olhinho ali, ela fala, faz assim, 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 mãe.
Outra característica, são bombardeadas com estímulos visuais, sonoros e interativos em qualquer lugar e momento. E é por isso que elas são aceleradas no desenvolvimento de certas habilidades, capazes de realizar várias tarefas ao mesmo tempo e de estabelecer conexões imediatas entre diferentes assuntos. É o que eu estava já falando. Mas a pesquisa do sociólogo, ele distingue esses fatos. Um, dois, pronto, pilha trocada. Falar para uma criança da geração alfa que o pastor precisa de pilha, ela vai rir, porque muitas delas não sabem nem o que é pilha. E nem da geração alfa, tem alguns adolescentes hoje aí, 13, 12, 13, 14 anos, falar pilha, para ele tá pilhada, tá bravo, tá nervoso. Mas vamos voltar aqui. E por isso elas são prejudicadas na capacidade de concentração e são muito impacientes. Se pensávamos que o século XXI seria o século da ansiedade, nos enganamos. É possível, eu revisei tudo, mas nunca... Porque o século XXI, considerando essas crianças que nasceram de 2010 para cá, não é o século da ansiedade, é o século da hiperatividade. Hoje, quando você pega a quantidade de adultos, jovens adultos e adultos, ou seja, você vai pegar de 25 anos até 40, né, e avança um pouco mais, porque quando faz essa análise, o recorte é de 25 anos, eles vão até 45. Aí você tem um número X de população. E aí você tem uma quantidade X de pessoas ansiosas, com transtorno de ansiedade. É um número altíssimo. Mas quando eles pegam o recorte de 2010 para cá, com crianças que nasceram, o número de crianças é menor do que o número de jovens adultos. Mas a quantidade de criança, o percentual de criança hiperativa é muito maior do que o percentual de pessoas ansiosas. O número que eu vou dizer não é exato, é apenas um exemplo aleatório que eu estou dando, mas é assim, se você tem no recorte de jovens adultos 30% de pessoas ansiosas, num recorte de crianças hiperativas, você tem 46%. E hoje, a área educacional está se investindo em profissionais na área de educação que sejam formados, né, na área de psicopedagogia e psicopedagogia clínica, e aí traz até psicólogo. Existem psicólogos na área de educação, trabalhando dentro das escolas, e isso vai se tornar uma regra geral, porque a quantidade de crianças com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção é algo que não se sabe o que fazer para resolver. Porque elas são multitarefas. Então, elas são prejudicadas na capacidade de concentração. Não no sentido de concentração, de você falar assim, senta aqui, presta atenção que eu vou falar com você. Não, se você falar isso, ela fica ali. Só que se você é pai, é mãe, é avô, é tio e cuida da criança,
Se liga numa coisa que eu vou dizer para você e faça o teste, se você quiser. Você falar assim, senta aqui e presta atenção. A atenção dela dura de 5 a 8 minutos. As maiorzinhas, 11, 12, 13 anos, vai entre 5 a 12 minutos, mas as pequenininhas é de 5 a 8. Porque esse é o tempo de mídia, é o tempo de propaganda na mídia. Passou disso, ela não consegue mais prestar atenção. E se você ligar o seu computador, o seu smartphone, o seu tablet e entrar no YouTube, se você não paga assinatura, como eu, que tem o YouTube de graça lá, eles ficam botando propaganda. Aí entra uma propaganda. A propaganda vai durar 2, 3 minutos, aí aparece do lado assim, pular a propaganda, pular anúncio. As propagandas de um produto melhor, maior, um banco, um carro, elas vão durar de 5 a 8 minutos, depois aparece do lado, pular anúncio. E aí quando dá 5 minutos, entra lá, pular anúncio. O anúncio pode ter até 12 minutos, mas com 5 minutos vai aparecer pular o anúncio. Porque eles estão se adaptando para se comunicar com essa geração alfa. As crianças de hoje em dia não conseguem ficar paradas para prestar atenção no que o pai tem para dizer mais do que 5 minutos. As mais generosas ficam até 8. Diferente da nossa época, que a mãe mandava você sentar ali, senta aí que eu preciso conversar com você. Você sentava, a mãe levava meia hora para vir conversar com você e você ficava sentado esperando. Aí a mãe vinha, falava mais meia hora, você ficava sentado ouvindo. Aí algumas mães, a minha fazia isso de vez em quando, agora você vai ficar sentado aí pensando no que eu te falei. Aí você ficava mais meia hora sentado pensando no que a mãe falou. E você não saía dali e você ficava quieto. A minha mãe às vezes dizia, senta aí que eu vou conversar com você, e já vai pensando no que você fez. E você pensava no que fez. Aí ela falava, você ficava quieto ouvindo. Aí ela dizia, agora você pensa no que eu te falei. E você pensava no que a mãe falou. Hoje, faça isso para você ver com seus filhos. Senta aí que eu quero falar com você. Espera aí, pai, porque eu estou aqui agora, não sei o quê. Aí você tem que ir lá catar e sentar. Aí se for falar, nem olha na sua cara. Nem olha para você. E se olhar para você, se você prestar atenção no olhar dela, ela está em outro mundo, ela está em outro universo, em outro planeta. Você está falando. E se você falasse, pensa no que eu falei, ela tem duas reações. Ou ela vai te afrontar, levantar e sair correndo para brincar, ou ela vai dormir. Ela desliga, puf. Porque esse exercício, para ela, é algo, perda de tempo. E ela não tem tempo para perder. Então ela não se concentra. E aí a dificuldade na escola, no aprendizado. E para piorar a situação, a maioria das propostas educacionais do Brasil, ao invés de se adaptar no sentido de obrigar a criança a pensar no que estudou para aprender, passa todo mundo de ano sem reprovar ninguém. Outra característica, são mais livres, mais versáteis, mais questionadoras e hiperconectadas. E por isso propensas a provocar mudanças ainda mais profundas e radicais da sociedade. A sociologia sempre estuda a perspectiva da sociedade. E a sociologia clássica, ela tem um viés até meio que profético, à luz dos profetas do Antigo Testamento.
olha o passado, vê o que o povo fez, a sociedade, e vê o que aconteceu. E diz, olha, se continuar agindo assim, no futuro vai acontecer isso, isso, isso e isso. Profeta nenhum era adivinho do futuro. Ele era um leitor crítico da história, e ele, então, a partir dessa leitura crítica, projetava para o futuro. E é isso que essa pesquisa faz. E aí, o resultado, ele diz assim, se você acha que as mudanças que aconteceram na sociedade até hoje, elas são assustadoras, se prepara para o que vem, quando essas crianças estiverem na idade de 15, 16, 17 anos. E aí você vai dizer, imagine você, uma adolescente de 12 anos, brasileira, está agora para receber um prêmio da NASA e entrar no Guinness Book, porque desde 2 anos de idade, ela tem interesse em astrologia e ela descobriu 2 asteroides que a NASA nunca tinha visto. Pesquisando o céu da casa dela com um telescópio que o pai comprou conectado na internet no computador dela. Um brasileiro ganhou, um menino brasileiro de 12 anos ganhou um prêmio da Microsoft porque ele descobriu um erro de segurança no sistema operacional da Microsoft que nenhum técnico especialista, pós-doutor na área de informática da Microsoft conseguiu descobrir. 12 anos de idade. Na nossa geração, gente, sejamos honestos, isso ia acontecer com gente de 40, 40 e tantos anos. Era a época que a gente desabrochava para a ciência, para o mundo, com experiência, fundamentado. Hoje, 12 anos de idade, o sujeito não terminou nem o ensino fundamental. E às vezes a gente reclama porque o filho da gente não estudou tabuada na escola. Tabuada? Pelo amor de Deus, você falar em tabuada com a criança hoje. Tinha uma cartilha para estudar, todo mundo estudou aqui da minha geração em São Paulo. Lá no Rio era a mágica do saber. Então todo mundo ia para a escola nos 2 primeiros anos, aquele era o livro para estudar tudo. Hoje, se existe mágica do saber, é o Google. É o Google. Além das características, é importante saber como a geração alfa enxerga o mundo, a cosmovisão deles. Como que eles enxergam o mundo? A tecnologia é uma extensão da vida deles, porque é a principal forma de conhecer e interagir com o mundo. Tudo ao redor deles, começando por seus pais, está conectado à internet. E por isso, a tecnologia e os dispositivos digitais são mais do que ferramentas. São parte integrada da vida. Para eles, as crianças que estão caminhando para 11 anos agora, é impossível imaginar um mundo sem internet, porque a separação entre o mundo físico, real, e digital, virtual, não faz sentido. É igual aos adolescentes. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu peguei uma turminha de pré-adolescente, adolescente, a Patrícia é uma delas, está aqui, a Denise, já ainda era criancinha, né? A Jéssica, o povo que está na igreja trabalhando comigo aqui, a Letícia. E aí, quando eu conversava com essa turma, eu falava que, quando eu era adolescente, na idade deles, 12, 13, 14 anos, não existia shopping center. Eu me lembro de uma expressão da Patrícia, pequena, não sei nem se ela lembra. Vou-te? Mas não tinha, gente. A gente morava no Rio de Janeiro,
era jovem ainda, e nós vimos a construção do primeiro shopping center do Brasil, o shopping center do Meia. É uma galeria de lojas. Não tem nem igual esse shoppingzinho aqui do centro de Penápolis, não é uma galeria de lojas. Mas era o primeiro shopping center do Brasil. Nós fomos lá, eu e Luzimar, levei minha namorada para conhecer, para a gente ir no cinema e comer um sanduíche lá, no Bob's. Que também era uma coisa do outro mundo. Bob's chegou no Brasil. E aí, a expressão da Patrícia, quando eu falei, não tinha shopping center. Vote. Hoje, se você falar que na nossa época não tinha internet, as crianças dizem, mas como é que vocês sobreviveram? Como que vocês viveram sem internet? Porque isso aqui é para tudo. A mãe monitora a criança em casa, se ela está estudando, se ela está fazendo bagunça, se ela tomou banho pelo WhatsApp, chamada de vídeo. A escola dá aula e ensina o aluno por aqui. Você marca consulta, você marca exame médico, você vê resultado dos exames médicos. Eu não olho, minha mulher fica olhando tudo que é resultado, eu não olho. Ela, você não vai olhar? Eu digo, eu não, quero lá ficar sofrendo, vai que tem um problema aí, eu vou saber antes, vou ficar sofrendo. Eu levo, não abro nem em casa, depois que eu pego o resultado do exame, eu não abro para olhar, eu levo para o médico e entrego na mão dele. Se tiver notícia ruim, é ele que tem que me dar, porque eu estou pagando a consulta. Lógico, eu vou pagar a consulta para ele e eu vou descobrir sozinho que eu estou morrendo. Está louco. Ninguém precisa concordar comigo, não. Isso é coisa minha, isso é coisa de árabe, mão de vaca mesmo. Pronto, acabou. Eu tenho consciência disso. Ninguém me ofende falando isso para mim, não. E eu sou um cara muito feliz do jeito que eu sou, e eu me amo muito, porque Deus me ama e Jesus morreu por mim. Quem sou eu para falar mal de mim, para reclamar do jeito que eu sou, se Deus me amou e morreu por mim assim do jeito que eu sou? As coisas que precisavam mudar, que eram pecado e rebeldia contra Deus, graças a Deus, a grande maioria já abandonei, e outras que eu ainda não consegui zerar a conta, estou lutando para vencer. Mas coisa que não vai fazer diferença para a minha salvação, deixa para lá. Né? Mas falar para eles no mundo sem smartphone, falar para eles no mundo sem WhatsApp, falar para eles no mundo sem conexão com a internet, porque eu e outros de vocês somos da época que a internet era um negócio assim que era na linha telefônica. Se você usasse o telefone, você não tinha internet. Você tinha que usar a internet de madrugada para pagar barato, porque era caro. Hoje, a internet está na casa inteira, em qualquer lugar que a pessoa está. O sujeito vai para o banheiro, leva o smartphone. Alguns até deixam o telefone cair dentro do vaso, esquece. Ainda mais quem usa no bolso de trás da calça assim, né? É fatal. Ainda bem que ele cai antes, né? Imagine depois, né? Se cai depois. Aí vai na cozinha pegar as escumadeiras de arroz para pescar o telefone. Não estou dando ideia, porque isso eu já vi acontecer isso, já li sobre isso. Já li, o chinês até inventou, né? O chinês até inventou um pescador de celular na privada. Não demora muito, chega aí no Xing Ling daí da cidade. Vocês vão ver. E vende, hein? Coisa absurda. Como que eles enxergam o mundo? Enxergam cada vez menos barreiras entre as pessoas e olham as diversidades com naturalidade. Isso é sério, presta atenção nisso. Enxergam cada vez menos barreiras entre as pessoas e olham as diversidades com naturalidade, privilegiando a igualdade. Para eles, ser diferente é normal e separações como coisas de menino e coisas de menina não existem. Isso é perigoso, porque cada vez mais assumem comportamentos que não se limitam pelos estereótipos ou
por um padrão moral cristão. Na sua casa, talvez você ainda consiga manter o controle. Menina, 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 menino. Na igreja, a gente ainda luta para manter esse controle. Mas são os únicos 2 lugares do universo em que esse controle ainda existe. E isso sem considerar que muitas famílias já não controlam isso mais. Só as famílias consideradas fundamentalistas religiosas, porque muitas famílias religiosas também já não controlam isso mais. Na escola, na rua, na creche, e em tudo que é outro lugar que você imaginar, essas diferenças não existem mais e as suas crianças estão se habituando a lidar com isso e a conviver com isso numa boa. Numa boa. E aí a preocupação aqui, na minha cabeça, como pastor de igreja, é como estamos lidando com a ideologia de gênero, que é o padrão social, e que os nossos filhos convivem com esse padrão social, para que no futuro os nossos filhos não se assumam homossexuais, lésbicas, bissexuais, pansexuais agora. Porque não existe diferença. A ideologia de gênero prega, e isso está sendo ensinado nas escolas. Eu faço parte do grupo que acompanha esses debates, a Escola Sem Partido, é o nome do grupo, e eu recebo as informações. A ideologia de gênero prega que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Isso é uma escolha que a pessoa vai fazer. O sexo biológico, fêmea, macho, não define a sexualidade da pessoa. Ou seja, eu posso ter nascido com pipiu, isso é o meu sexo biológico. Mas a minha sexualidade é uma opção que eu faço, e se eu quiser ser mulher, eu sou mulher. E aí eu digo na escola que eu sou mulher, e digo que o meu nome é Fernanda, a professora é obrigada a me chamar de Fernanda na escola, que é o nome social. Eu vou no cartório e digo que eu sou mulher, e peço para mudar meu nome para Fernanda, o cartório é obrigado a mudar o meu nome. E eu não quero mudar a minha aparência. Eu quero continuar com essa aparência que eu tenho. Inclusive, quero continuar com o meu pipiu. Mas eu sou mulher. E se você olhar para mim e falar assim, não, querido, olha, você não está bem, porque você é homem. Eu processo você por homofobia e eu ganho o processo, você vai me indenizar. E se eu quiser mudar de sexo, então? Se eu quiser mudar de sexo, então, porque eu não gosto de ter pipiu, eu quero ter uma periquita. Se você não sabe, no Brasil, a partir de 12 anos de idade, a criança pode mudar de sexo. Se os pais não concordarem por uma questão religiosa, a criança entra com uma ação na justiça contra os pais e a justiça dá a ela o direito de mudar de sexo, à revelia da vontade dos pais, sem levar em consideração o que o pai e a mãe pensam. Sim. Sim. Por incrível e absurdo que possa parecer. Só que isso, esses endemoniados da esquerda, esses petistas, esses comunistas, esses pissolistas do capeta, não anunciam. Isso eles não põem na mídia. Mídia para eles
É que Bolsonaro quer dar cloroquina, que Bolsonaro nega a pandemia, que a gasolina está cara, que o gás está caro, o arroz está caro. Isso para eles é mídia. Nem a diabólica lei da família do futuro, projeto do deputado Orlando Silva, que é comunista, que quer estabelecer no Brasil, por força de lei, o incesto e a pedofilia como prática sexual comum, aprovada e reconhecida e direito legal do cidadão. Nem isso eles divulgam. Mas isso está tramitando no Congresso. Se você não sabe, ore por isso. Agora você sabe. E eu já mencionei isso aqui na igreja. Se o pai quiser casar com a menina de 9, 10 anos de idade, ele casa. Se o irmão quiser casar com a irmã, casa. Já existe a sologamia. Aí você vai dizer, a pessoa casa com ela mesma. Você vai dizer, isso é coisa de maluco. Não, saiu agora, 15 dias atrás, na mídia aí, a mulher conseguiu o direito na justiça de casar com ela mesma. Sologamia. Já existe o trisal, uma mulher com 2 homens, um homem com 2 mulheres. E aí você vai dizer assim, mas isso eles não podem ir no cartório e casar porque a lei brasileira não contempla a bigamia. Sim, não contempla a bigamia. Mas quando ele entra na justiça, pedindo o direito de dividir bens e partilhas num divórcio ou numa morte, inclusive com direito à pensão partilhada, e a justiça dá esse direito, não demora muito, o Congresso tem que ajustar a legislação à prática social. Por que isso? As leis não conduzem à prática social. A prática social é que vai promovendo ajustes na legislação ao longo da história. Isso desde que o mundo é assim. Porque as leis que não se alteravam e que promulgavam padrão social, era lá o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, e os 10 mandamentos, a Torá, que pegou do Código de Hammurabi e que funcionava nessa linha também, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e diz, olha, a proposta de Deus, na verdade, não é essa. É o perdão, é o amor, é a reconciliação. Embora o padrão da lei exista, mas o que Deus quer é que não se chegue ao extremo de ter que cumprir a lei. Aí disse, então tá bom para nós, vamos fazer o que a gente quiser agora. E aí, os nossos filhos, as criancinhas aí, 2010 para cá, a turma que está completando 11 anos agora, eles estão crescendo com isso, num padrão de normalidade. Porque esse é o mundo normal deles. Se o seu filho tiver 3 professores na escola, um é homem ou mulher, o outro é homossexual e a outra é lésbica. E, gente, isso é um projeto de poder. Encher a educação, encher a saúde de homossexuais. Outra coisa que deve-se prestar atenção: as meninas não enxergam o mundo somente em cor-de-rosa, e por isso se identificam cada vez mais com as características e personagens que antes pertenciam apenas ao território dos meninos, passando a se interessar por temas, estilos e comportamentos tradicionalmente masculinos. A gente achava que o feminismo, querendo colocar a mulher para dirigir caminhão, na polícia, no exército, era uma coisa absurda. Hoje não. Hoje elas são comentaristas de futebol, hoje elas são narradoras de futebol, hoje elas são lutadoras de MMA.
Hoje elas são de tudo. Só que o problema é o comportamento que se assume. Todo mundo bate palma para a seleção brasileira de futebol feminino. É realmente a melhor seleção de futebol do mundo. Só que deveria mudar o nome e não ser mais feminino. Porque quase 70% da seleção brasileira é formada de lésbicas. Não são mulheres. São homossexuais. Mas a mídia aplaude e põe na tela, que as crianças ficam assistindo. Outro problema, os meninos, já que a figura masculina, o pai, participa cada vez mais das tarefas domésticas, da criação e educação dos filhos, influenciados por essa nova referência de masculinidade, assumem comportamentos cada vez mais afeminados no modo de vestir, nos trejeitos e na maneira de falar. E ninguém corrige, ninguém fala nada. Eu nunca vi, e olha que eu já vi tanta coisa na minha vida, mas eu nunca vi tanto menino desmunhecando em escola, como eu vi esses dias aí. Eu passei 6 meses aqui no Adelino Petro, foi Jesus amado. E com namorada, dando beijinho na boca, no pátio da escola e tal, mas tudo... Falei, ai Jesus, tem misericórdia de mim, me dá paciência para lidar com isso, para aturar isso. E é normal para eles, o corte de cabelo. Não faz muito tempo você deve ter visto a polêmica lá no Rio, um colégio tradicional, Pedro II, em que os meninos estavam fazendo greve, reivindicando o direito de usar saia no uniforme da escola, igual as meninas. Você sabe o que aconteceu? Os pais, as mães dessas crianças entraram na justiça e ganharam a causa. Então, o menino que quiser usar saia, vai de saia. Esse é o mundo que essas crianças estão vivendo. E eu não sei se você que é pai, mãe dessas crianças está prestando atenção nisso. Eu não sei se você está olhando para isso com a seriedade que deve olhar. Se não bastasse tudo isso, espera aí, deixa eu voltar aqui, na 4. Eu não sou contra o marido ajudar a mulher em casa e cuidar das crianças, não. Eu fiz isso, cuidei muito dos meus filhos, passei fralda para ajudar. Meu filho era alérgico, só podia usar fralda de pano. O outro não podia usar fralda de pano, era uma doideira, aquelas pilhas de fralda. Eu passava aquilo tudo, ajudava minha esposa, lavava o banheiro, cuidava da casa, né? Naquela época, eu gostava de algumas coisas que eu abandonei, mas até bolo de aniversário, uma vez eu fiz para Luzimar, porque a correria com os filhos grande, não sei o que lá e tal. Eu não sou contra, ensinei meus filhos a lavar banheiro, ensinei meus filhos a passar roupa, não sou contra, não. Mas é o seguinte, você tem que explicar para o seu filho que você faz isso para colaborar com a sua esposa, e você não renunciar jamais o seu papel como homem, como provedor da casa, como sacerdote do lar. Mas um problema que eu observo nos pais da geração alfa é que é assim, mas resolve com a sua mãe. Então, na verdade, na cabeça da criança, o que está condicionado é a decisão, o poder de decisão na casa é a mãe. Quem manda é a mãe. Mulher é o cara. Então, eu quero ser mulher também. Eu nunca me esqueço de uma situação que aconteceu na minha casa. Eu era bem pequeno ainda.
E determinadas situações que vai resolver, não vai não resolver, não vai, meu pai dizia assim: Dalila, o que nós vamos fazer? Aí minha mãe tinha que tomar uma decisão. Aí um dia, o irmão Arildo, dono de uma farmácia, que era membro da igreja, muito amigo dos meus pais, disse: Fernando, quem manda na sua casa é Dalila? Ele disse: sim, quem manda na minha casa é Dalila, mas quem manda na minha mulher sou eu. Nesse aspecto, minha esposa conheceu minha mãe, e ela sabe que a Dalilona era muito louca da vida, piradona, mas nunca tomou uma decisão que contrariasse o posicionamento do meu pai como homem, como chefe da casa. Nunca. Porque meu pai dizia assim: ó, até aqui você faz o que você quiser, daqui para cá quem decide sou eu, você não se mete. Está certo que aquele padrão não é o ideal também, não é nem o padrão de Deus, mas naquela época a sociedade, a própria igreja pensava assim. Mas o que está acontecendo hoje é mãe solo, mãe que não tem homem, não quer, não precisa. Você compra sêmen, você compra espermatozoide pela internet para engravidar. Mulheres divorciadas, mais da metade das famílias brasileiras, isso é dado do IBGE, gente, governo federal. Por que os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tudo é no CPF da mulher? Porque mais da metade das famílias brasileiras são lideradas por mulheres. E as poucas famílias que restaram, que tem um dentro de casa, me perdoe, mas a maioria desses casos aí, né, como diz o nosso boquirroto presidente Bolsonaro, que foi ele que falou essa frase, ele disse: não, o projeto tem que ficar, o programa tem que ficar no nome da mulher, porque as famílias que ainda têm um homem em casa, esses homens são todos uns banana. E por incrível que pareça, parece que é assim mesmo que está funcionando a coisa. E aí, se não bastasse, agora sim, tudo isso, o desafio para educar à luz da Bíblia Sagrada e para a evangelização da geração alfa se agiganta porque as crianças dessa geração usam o Google, que tem resposta para toda e qualquer pergunta existencial, espiritual e religiosa. Isso rouba das crianças a curiosidade investigativa, a diversão e a aventura do aprendizado e a leveza da infância. As crianças não precisam nem perguntar à mãe, o pai, avô, a avó, que tem mais experiência, ou a professora do Ministério Infantil na igreja. Elas vão no Google. E o Google está na mão delas, inclusive nos templos, nas igrejas. Daí a importância de levarmos essas crianças a Jesus para que sejam abençoadas, mas também salvas por Ele pela fé. Nesse ponto, pais, mães, avós, tios e igreja têm grande responsabilidade, devendo trazer as crianças à igreja para que aprendam sobre a palavra de Deus e sobre Jesus, como fizeram as pessoas em Marcos 10, 13. Mesmo que as muitas pressões da vida, da sociedade do século 21 e do mundo virtual tentem impedir que esses pequeninos digitais já cheguem a Jesus. Mãe, pai, avô, avó, tia, não deixe as crianças em casa domingo de manhã, traga para a igreja. Ainda é um dos raríssimos lugares aonde você pode ter a certeza de que seu filho está aprendendo o padrão bíblico e ouvindo o Evangelho de Jesus. E eu digo um dos raríssimos lugares, e eu vou dizer por quê. Porque em muitos lares evangélicos, a Bíblia, a palavra de Deus, já não tem espaço nenhum mais. A
Acorda de manhã, aquela correria, tem que sair para trabalhar, a criança tem que ir para a escola, e papai, vai o dia a dia, não sei o que. No final do dia chega correndo, está todo mundo cansado, morto de sono, tem que dormir para no outro dia seguinte acordar. E no final de semana do domingo está todo mundo morto de cansado. Inclusive as crianças que acordam todo dia, 6 horas da manhã para ir para a escola. Então, hoje é o dia da gente dormir até 10 horas da manhã e descansar. E aí, quando vem para a igreja à noite, aí se aborrece com a criança, porque a criança não consegue ficar quieta, sentada. Aí acha que a igreja tem a obrigação de ensinar tudo que o pai e a mãe não ensinaram na semana inteira. A criança que vem só domingo à noite, ela fica no máximo 2h30 aqui. A igreja não vai ensinar o que você teve 24 horas por dia, 6 dias na semana para ensinar. E outro, isso não é nem papel da igreja. A igreja não tem que educar o seu filho a pedir licença, a pedir por favor, a dizer muito obrigado, a dizer me desculpa. Isso é papel seu, pai, mãe, meu, pai, mãe. A igreja tem que ensinar isso. Quem educa a criança é pai, mãe, é família. Igreja instrui na palavra. Escola ensina beabá. Escola ensina 4 operações. Escola não tem que educar. Aí eu estava lá no Adelino Péter, o professor Rodinei me perguntou: pastor, por que o senhor acha que essas crianças não respeitam mais o professor? Eu falei: porque elas não são ensinadas a respeitar o pai em casa, então elas não têm senso de relação de autoridade. Elas não aprenderam a se colocar dentro de uma estrutura de autoridade. Então elas não respeitam ninguém. A mãe fala, entra no ouvido, sai no outro, vira as costas, sai andando. Vai lá e arruma o seu quarto. A criança pega, junta aquilo tudo assim que está em cima da cama e joga dentro do guarda-roupa e fecha a porta. Quando muito a mãe vem, abre a porta do quarto, olha, está tudo arrumadinho em cima da cama, beleza, mas não abriu a porta do armário. E outra, seu filho não é menos esperto que você. Se você aplicava esses golpes na sua mãe, com essas características que a geração alfa tem, imagina os golpes que eles vão aplicar em você. Pais e mães, avós, tios, têm grande responsabilidade nesse sentido. Além de trazer as crianças da geração alfa à igreja, considerando que, em pesquisa da Globosat, essas crianças apontaram seus pais como seus maiores ídolos, deve-se dedicar tempo em família para a leitura bíblica, a oração e o ensino sobre o Evangelho e sobre Jesus Cristo, gerando forte vínculo afetivo em tempo de poucas conexões fora da tela digital. E com isso você vai auxiliar o seu filho no desenvolvimento espiritual, psicológico e emocional. Sentar sim, desliga o celular. Só que hoje, até para chamar o filho para comer, que está no quarto, a mãe usa o WhatsApp. E algumas nem isso mais estão fazendo. Põe para despertar. E aí, quando o celular vibra ou apita, aparece escrito almoço. A criança já sabe que tem que ir para a mesa comer. Senta na sala. Isso acontece até comigo. Estou falando com você. Minha esposa até já conversou comigo, falou: para, que daqui a pouco tu vai pirar. Você está vendo uma coisa na televisão, você está lendo outra na internet, aqui, pá. Ela disse: para com isso, você vai pirar. Ninguém aguenta isso. E você já está velho, não precisava falar isso, mas fala.
É para não deixar o cabo esquecer que está velho mesmo, né? Mas aí senta você, sua mulher e seus 2, 3 filhos, ou um filho, na sala, liga a TV. Daqui a pouco está os 4 na internet com o celular na mão. E a TV ligada lá. Falando sozinho. Estou mentindo? Às vezes na mesa, senta para comer e já... Não, peraí que eu estou respondendo aqui. Não, agora é hora de comer, não é hora de responder nada. Outra coisa importante a se observar é que os alfas aprendem fazendo. Para eles, o conhecimento é adquirido através da experiência. Daí essa imagem que a professora acabou usando uma capa de televisão para ver se alguém prestava atenção nela. Nesse sentido, as igrejas devem oferecer ambiente que estimule a aprendizagem e, para isso, deve capacitar seu pessoal. Nós vamos ter que gastar dinheiro investindo na vida dessa turma que nos ajuda no Ministério Infantil, as professoras. Nós vamos ter que gastar dinheiro investindo na vida delas. Nós vamos ter que trazer a Silvinha de novo aqui, nós vamos ter que trazer a PEC aqui, mas nós temos que investir na vida desse povo, porque eles precisam aprender a trabalhar com crianças na igreja do jeito que a Bíblia diz que se deve evangelizar a criança. E não aqui. Eu nunca falei nada, mas vou falar hoje aqui. Na minha opinião, uma das maiores atrapalhos, né, que prejudicou o trabalho de Ministério Infantil é essas turmas de YouTube aí, igual 3 Palavrinhas, Diante do Trono, Kid, Aline Barros, criança, que as crianças não cantam mais as músicas de criança. Põe 3 palavrinhas para tocar aí no YouTube e a criança fica junto lá. E aquelas músicas de cunho moral, que quem é mais velho aqui, está na igreja há mais tempo, aprendeu e cantava na igreja, as crianças não cantam mais. No máximo, porque tem um pastor chato como eu, ainda canta o Homenzinho Torto. Mas até a versão do Homenzinho Torto é a do 3 Palavrinhas, não é mais a versão original. Eu combinei com a Thalita de adaptar o Posso Ser o Missionáriozinho, cada domingo aumentando uma estrofe. Mas eu falei, nós temos que trazer para a realidade do mundo de hoje. E eu conheço a versão original, que é do Inário Luterano, eu aprendi a cantar na igreja, mesmo sendo batista, mas eu aprendi. Desde pequenininho. Aí eu fui ver a versão do 3 Palavrinhas. Eu falei, Jesus amado, isso é uma perversão que fizeram. Mudou a letra toda. Para ajustar uma realidade social que não condiz com o que a Bíblia fala e com o que é necessário para a criança aprender e ser evangelizada. Eu não sou contra essas coisas não, gente, porque usa aí, eu fico quieto. Mas assim, se você quer saber, sinceramente, a minha esposa é testemunha, sabe disso. Muita coisa eu engulo sapo para não ter problema, para não criar uma confusão na igreja, mas não entra na minha cabeça. As crianças precisam de histórias, as crianças precisam de músicas de cunho moral, elas precisam aprender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto. Porque se a gente deixar passar até os 9 anos de idade, você não ensina isso nunca mais. Você não ensina isso nunca mais. Se ela não aprender o que é respeito, se ela não aprender o que é autoridade, até 9 anos de idade, ela não vai aprender nunca mais. E não sou eu que digo isso, não, é a psicologia, isso é ciência, está comprovado. Mas hoje, está se empurrando com a barriga tudo para frente. Eu não me conformo. Minha sobrinha estava aí, conversava e falava,
de uma igreja que a gente conhece no interior do estado do Rio, e 2 jovens, filhos de diáconos e tal, os 2 viraram homossexual. Eu falei, tem alguma coisa errada. Os pais, eu digo, não. Na minha opinião, o erro é antes da igreja. Qual foi o dia que a igreja chamou a juventude e falou abertamente sobre esse assunto? É porque tem que falar. Tem que falar. Sobre sexualidade, tem que falar. Vai ter problema? Vai. Ou vocês acham que eu não sei que às vezes, algum domingo de manhã, eu faço um estudo aqui, eu falo algumas coisas, vocês acham que eu não sei, que alguns de vocês me criticam, que eu acho que eu não devia ter falado aquilo. Mas eu tenho que falar, porque essas coisas estão entrando nas famílias. Eu não vou pedir para levantar a mão, não, mas se eu pedisse para levantar a mão e perguntasse aqui, qual a família aqui que já tem um homossexual, um gay ou uma lésbica? Eu tenho certeza que um monte de gente aqui ia levantar, porque até na minha família já tem essa praga. E aí minha prima tentando justificar, eu falei, não tem justificativa, filho, você está em pecado, vai ler a Bíblia. Se você morrer praticando isso, tu vai para o inferno. Não dá para conversar com você. Falei, não, dá para conversar comigo, o que não dá é para eu concordar com você, porque se você só conversa se eu concordar com você, então você vai para o inferno praticando isso e vai feliz em nome de Jesus, me larga para lá, não me pergunta nada, você que me perguntou. Na verdade, eu acho que ela perguntou porque ela queria que eu desse o aval. Porque é amor. Eu falei, não, isso não é amor, filho, isso é pecado. Amor é entre homem e mulher, amor é entre irmãos, amor é entre pai e filho. Amor é entre irmãos em Cristo, na igreja, é entre pessoas que se respeitam e que sabem o seu papel. Agora, a relação homossexual não é amor, é pecado. Aí eu não presto. E na área da política também. Minha prima é petista do inferno, lá ficou uma confusão lá, querendo um caso lá, e está todo mundo lá. Eu falei, eu vou sair do grupo dos primos aí, que eu não tenho paciência para isso. Aí eu falei, vou resolver isso. Sabe como que eu vou resolver? Eu vou botar minha posição. Eu falei, você quer ser petista, defender ladrão e trazer comunismo para o país? Então, quando você estiver no inferno, queimando no fogo do inferno, você fala para o diabo que ele é um mentiroso e que você está lá porque você acreditou no comunismo. Ela, não dá para conversar com você que você é radical. Eu falei, não sou radical. Eu falei, eu sou bíblico. Mas se você não conhece a Bíblia, o problema é seu. Aí ela me cancelou, que agora é isso, é cancelar. Falei, graças a Deus eu fui cancelado. Para o inferno, enche minha paciência. Porque a pessoa quer que você concorde com ela a todo custo, e não é isso, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas na escola, pastor, eu vou criar caso. Cria caso se preciso for, mas diga para o professor, olha, você não vai passar batom no meu filho porque ele é homem. Você não vai botar um pinto de plástico na minha filha para ela fazer uma peça teatral aí, porque ela é mulher. E pronto. Mas vai dizer que eu sou criador de caso, que eu sou fundamentalista, que eu sou homofóbico. Processa ele por cristofobia. Acabou. É processo contra processo. Mas não vai. Minha filha não perdeu nada. Meus filhos não perderam nada. Mas eu fui na escola, disse para a professora, e disse, professor, não lê Harry Potter, não lê Halloween, não lê Crepúsculo, não lê nada disso que é ligado ao satanismo. Ela vai ficar sem nota. Eu digo, então dá 0 para ela e eu te processo. E você vai ver quem vai levar o 0. Olha, eu sou batista, sou religioso, sou cristão evangélico, e minha filha não vai ler isso. E não leu. E tirou nota 10. Vai dar qualquer outro trabalho que você quiser para ela fazer. Você pode mandar ler até os Lusíadas de Camões, ela vai ler. Se não ler, eu meto o cacete nela em casa, mas que ela vai ler, vai. Agora, Harry Potter, Crepúsculo, Halloween, não vai ler. E não leu, acabou.
E eu tenho respeito do diretor da escola, o Marcelo, até hoje. E já estive até lá, passei um período lá, ajudando a resolver algumas questões que ele me procurou e pediu ajuda. Porque ele disse: pastor, te chamei aqui porque eu sei o seu posicionamento. E eu preciso de alguém assim. Falei: amém. Pronto. Você não vai perder espaço na sociedade por isso. E se perder também, é um espaço que a gente não precisa ter. Ou a gente influencia o mundo, ou a gente vai perder as crianças. A gente tem que incentivar essas crianças a desenvolver pensamento crítico, gente, habilidade de solução de problemas. Esse é outro problema aqui, outra dificuldade. Os pais têm que aprender a lidar com isso. Gente, não tem cabimento uma criança de 11, 12 anos, porque não ganhou um tablet, porque o priminho não quer brincar, se suicidar. Tem alguma coisa errada. E quem tem que ensinar a criança a lidar com perdas, com fracassos? Não é a igreja, não é o professor da escola, não. É o pai e a mãe. Uma adolescente de 12 anos, a namoradinha não quer, vou matar. Falei: peraí, namoradinha não quer? De repente isso é livramento de Deus, cara, sai fora. Se vira, mas ninguém sabe lidar com perda, ninguém sabe lidar com fracasso. Mas tem que ensinar isso, pensamento crítico, solução de problemas. Elas têm que aprender a lidar com perdas e fracassos, elas têm que aprender a transformar a realidade sociocultural, ética e moral, que é tão complexa. Mas para isso elas têm que estar firmadas na fé, têm que ter o conhecimento da palavra de Deus. E elas têm que responder e rejeitar biblicamente as influências malignas da sociedade que está aí chafurdando no pecado, né? Chafurdar é fazer aquilo que o porco faz na lama para achar as próprias fezes dele para comer. E é assim que a sociedade está, gente. Sem Deus, sem salvação. E se a gente não fizer nada agora, essas crianças que têm até 10, caminhando para 11 anos hoje, daqui 5 anos estarão perdidas. Estarão perdidas. E o que é pior, sem solução. Na época dos meus filhos e outros irmãos aqui com os seus filhos, o grande perigo que a gente corria é quando eles iam para a faculdade. Hoje, o perigo está na mão deles, no smartphone. Alvin Toffler, final da década de 70, início da década de 80, já escrevia e criticava as famílias que usavam a televisão como babá eletrônica. Eu não sei o que ele diria sobre as famílias hoje que pegam uma criancinha que não tem nem 1 ano de idade e dá um smartphone para ela ficar assistindo videozinho. E tudo que ele escreveu, interessante, eu tenho esse livro, tudo que Alvin Toffler escreveu no livro chamado Mega Tendências, que ele, sociólogo, ele projetava a catástrofe, o caos para o futuro em relação ao que ele estava vendo acontecer. Tudo que ele escreveu aconteceu, é incrível. É incrível. Tudo que ele escreveu se cumpriu. Ele não errou uma. E não pense você que é diferente hoje em dia, não. Vai piorar. O que você está fazendo para levar seus filhos e filhas da geração alfa ao conhecimento de Deus, da Bíblia Sagrada, e para a evangelização deles, a fim de que creiam em Jesus Cristo, a única esperança de salvação? Não quero aborrecer, ofender ninguém, não quero falar, mas é algo que me preocupa. E essa preocupação me ocorreu naquele dia 18, quando a Néia falou sobre o choque de gerações,
que graças a Deus um grupo reduzido estava aqui, mas a grande maioria da igreja não deu crédito, não compareceu e perdeu. E inclusive isso entristece a gente, porque a igreja faz um investimento financeiro, a pessoa se prepara, mas os irmãos não valorizam, né? Todo mundo tem lá seus compromissos, suas responsabilidades, suas canseiras e tal. Mas depois do que ela falou, eu conversei com ela até ali no cantinho e falei assim, né? Estuda sobre a geração alfa. A gente tem que lidar com isso aí, essa turma que nasceu de 2010 para cá. De repente, um dia, até eu vou chamar as mães e os pais dessas crianças aqui na igreja para você conversar com eles uma tarde de sábado, pelo viés da psicologia. Como que está girando a cabeça deles? Porque eu não entrei nessa área. Se eu entrasse nessa área da psicologia, vocês ficariam talvez até mais assustados ou chateados. Mas eu não me importo. Eu tenho convicção de Deus naquilo que eu estou fazendo. Eu não estou pensando em você que é pai, mãe, ou não estou pensando em pessoas como eu, na minha idade, esse bando de burro velho que já passou do tempo da história e que, se não se reposicionar, está arriscado até no juízo final Jesus olhar para a gente e falar assim, meu, você parou no tempo e no espaço, cara. Um monte de gente foi para o inferno porque você parou no tempo e no espaço. E a igreja teve que andar. Mas isso é outro assunto. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Minha esposa falou um negócio comigo esses dias e eu fiquei pensando aquilo. Eu comprei uns livros aí, que eu vou dar aula de apologética essa semana. Todos os dias, de segunda a sexta, em Araçatuba, eu vou dar aula de apologética. E eu precisei atualizar a minha bibliografia. E aí eu tive que comprar uns livros. Aí minha mulher disse assim, mas está comprando mais livros, não sei o que lá. Eu falei, fica tranquila. Não tem problema não, estou comprando porque é necessário. Tem muitos anos que eu estudei o assunto, eu tenho que dar aula disso agora. E ela é aquelas Bíblias lá, tanta Bíblia, não sei o que. Tá. Eu até conversei com a Thalita aqui sobre isso no outro dia. Ela disse que chega lá na igreja, com tanta Bíblia lá, você pega e liga o smartphone. Eu falei, tá, mas eu tenho 187 Bíblias aqui dentro. Ela, é por isso que você comprou um celular caro. Eu falei, lógico, eu precisava de um celular que tivesse memória, né, para poder eu botar minhas Bíblias todas aqui dentro. Eu falei, mas eu leio a Bíblia, você está fazendo uma acusação caluniosa, porque eu levo Bíblia para casa de estudo, trago as que estão em casa e eu fico trocando. De tempos em tempos eu vou trocando as Bíblias. Então, todas elas passam na minha mesa de estudo em casa. E eu falei para ela, outra acusação caluniosa é que, às vezes, sentado lá, eu ligo o smartphone e leio a Bíblia, mas no púlpito, eu não uso computador, tablet nem smartphone, eu uso a Bíblia de papel. Eu gosto de ter a Bíblia de papel aqui comigo. E, normalmente, eu não coloco o texto bíblico no PowerPoint para a igreja ler. Eu gosto que a igreja leia a Bíblia dela, vai do jeito que for, mas ele vai ler. Agora, a pergunta que eu quero fazer é assim, agora é para provocação mesmo. Quantos aplicativos de vídeo, de joguinho tem no celular do seu filho? Quantas Bíblias tem no celular do seu filho? E se você não sabe, tem Bíblia de criança, aplicativo de Bíblia de criança para você colocar aqui. Colorida, desenho, bonitinho, que tem até, algumas tem até videozinho para contar as histórias. Mas eu tenho certeza, se tiver uma Bíblia, aleluia, é um milagre. Mas aplicativo de videozinho, para entreter, de joguinho, rapaz, é um monte. Eu sei que, embora a própria psicologia ache que é um absurdo, dar um smartphone, inclusive, se é para entretenimento, o relatório que saiu agora diz que
a partir dos 6 meses de idade. Antes de 6 meses, nunca. E se é para uso diário, comunicação, conexão, o ideal é que seja a partir dos 2, 3 anos de idade, dependendo do desenvolvimento da criança. E para uso como celular, comunicar, falar e tal, a partir dos 12, estabelece que é a partir da idade que a criança já tem uma maturidade para ter responsabilidade, para usar o aparelho, fazer comunicação, sem que ela se exponha aos pedófilos e aos criminosos. Isso não sou eu que digo, se tem pesquisa, você pode até no Google lá, você vai achar. Né? Mas eu sei que é irreversível você dar um negócio desse na mão de uma criança. Agora, quanto tempo o seu filho fica com esse celular na mão? E quanto tempo você senta com o seu filho com a Bíblia de papel na mão para ele ler? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 187 Bíblias dentro desse celular. Eu tenho mais 184 Bíblias no meu computador, no meu notebook. Eu leio a Bíblia no celular, eu leio a Bíblia no notebook. Agora, nada substitui a Bíblia de papel. É incrível. O que esse texto fala comigo, quando eu estou estudando e preparando o sermão, essas 187 Bíblias e as 184 do notebook nunca falaram. E é um negócio incrível, eu fico assim, como é que pode isso? Outro dia eu falei com o Daniel, Daniel, é incrível, né, Daniel? Você pega aqui, você lê a Bíblia à vontade, aqui você ora, não sei o que e tal, mas na hora que você pega aqui, o negócio sai daqui, pum! É incrível, é incrível. Isso aqui a gente não pode perder. Não tem tecnologia que substitua isso. Não tem tecnologia. Deus sabe o que faz, gente. E não vem dizer para mim que quando Deus deixou isso aqui, é porque não tinha isso aqui. Porque Deus é soberano e é onisciente. Deus sempre soube na eternidade que isso aqui ia existir. Ninguém inventou nada sem que Deus soubesse. Agora, ao invés de naquela época Deus deixar isso aqui, porque Ele pode antecipar o futuro se Ele quiser, Ele é soberano e é monergista. O que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer e ninguém pode dizer que não vai acontecer. Ele deixou isso aqui. O cara que mais ganhou dinheiro no mundo com isso aqui, Bill Gates, dono da Microsoft. Quando perguntaram a ele disse que os filhos dele tinham horas contadas para usar tablet ou computador, e disse que os filhos dele obrigatoriamente teriam que ler livros de papel, uma quantidade X de livros por ano, quase que um livro por mês. E ele disse, mas você é o homem da tecnologia, obriga seus filhos a ler livro de papel. Ele disse, nada substitui a leitura com um livro de papel na mão. Nada substitui isso aqui. Bill Gates não é evangélico não, gente. E Bill Gates faz caridade, obra social, mas não é porque ele é crente e generoso, não. Ele faz para poder diminuir o imposto de renda. Por isso que eles criam essas ONG aí, para dar dinheiro, para não pagar, para pagar menos imposto de renda. Então, o que você está fazendo? Bom, eu vou parar, até porque já extrapolei a hora toda, já baguncei tudo aqui, me perdoem, por favor, mas é meio que um desabafo mesmo, porque isso me preocupa, isso tem me preocupado. Eu não estou falando aqui porque você está aqui, não. Isso chamou muito a minha atenção quando os meus sobrinhos estiveram em casa, principalmente o Pedrinho. Eu fiquei
fiquei olhando aquilo, falei, rapaz, quase que o pai tinha que catar pelas orelhas para tirar ele do YouTube, para sair, andar na rua e dar um passeio na praça a pé. E nem isso ele queria ir, que ele queria ir naquele negócio que o sujeito trepa em cima com 2 rodinhas, o treco sai andando sozinho. Eu falo, Jesus amado. Tio, eu te ensino. Eu falei, você é doido, rapaz. Quero viver 120 anos, acho que eu vou montar num negócio desse aí. Eu falei, se eu cair de costa que isso aí é cemitério na certa. E assim, gente, eu falei com a Luzimar, eu comentei com você, não foi, filha? Televisão no YouTube lá, assistindo uns vídeos, não sei o que lá, e joguinho no celular com um amigo, joguinho no celular com um amigo, e tá. Ou então estava eles no joguinho na TV, e aí no celular com vídeo. Aí eles saíram, eu falei, chamei a mais velha, a Isa, falei, Isa, o tio vai te dar um presente. Fala, compra para você e compra para o Pedrinho também, um presente. Aí ele me chega em casa com um cartão de joguinho da internet. Falei, tá eu gastando meu dinheiro para contribuir com essa desgrama. E eu fiquei incomodado com aquilo. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Gente, é séria a coisa, viu? A igreja precisa acordar e se posicionar. Você que é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, nós precisamos acordar e precisamos tomar uma posição para que essa geração não seja uma geração perdida. Nós precisamos não apenas falar de Jesus, nós precisamos apresentar as crianças a Jesus. Nós precisamos lidar com isso. Domingo que vem, eu já tenho estudado e vamos falar sobre os desafios e algumas estratégias para a evangelização da geração alfa. E eu já posso dizer para você, nós vamos ter que lançar mão desses recursos que eles têm disponível para eles. Nós vamos ter que lançar mão disso. É igual a igreja agora com a história do WhatsApp. A pandemia veio, o WhatsApp uma bênção para a comunicação. Só que agora você não se liberta mais desse negócio. Uma glorinha foi no médico, em Rio Preto, Dr. Nilton, cardiologista, estava no grupo das mensagens que eu mandava, amigos de mensagem. Alguns de vocês estavam. Aí o Rogério mandou uma mensagem ontem para mim, eu liguei para o Rogério, conversei. Dr. Nilton mandou te dar o telefone porque as mensagens do grupo não estão chegando para ele. O Tiago, aquele rapaz que veio aqui na igreja com a Laís, se converteu, precisamos investir na vida dele, mandou uma mensagem para mim, inclusive aproveitou para perguntar por que as mensagens não estão chegando mais para ele. Tirou ele do grupo para colocar de novo. E eu não tenho nem mais o grupo, rapaz. Eu falei, eu vou ter que criar o grupo de novo. Porque eu fui em Birigui, eu fui em Birigui semana passada, né, na quarta-feira, e encontrei um rapaz na praça, lá na praça, em frente à prefeitura.
E quando vai a Birigui, a gente para o carro ali em frente à prefeitura, porque em frente à prefeitura eles não cobram a Zona Azul, né? Você estacionar, fica o dia inteiro, não paga. E aí eu descobri isso, é meu estacionamento lá. E parei lá, estou descendo do carro, encontrei um rapaz. Ele é crente de igreja, a gente se conhece, a igreja lá em Birigui. Ele é um pastor e tal. Pastor, cadê a mensagem? Antes de me dar bom dia, ele perguntou, cadê a mensagem? Não está chegando mais. Falei, Jesus amado, vou ter que voltar a gravar. Falei até com o Felipe, não foi, Felipe? Falei para ele, Felipe, eu acho que eu vou ter que voltar a gravar, nem que seja uma por semana. E já me pediram, até conversei com o Felipe também. Ah, pastor, por que o senhor, o Tiago, disse que grava a mensagem na mesa ali? E aí alguém virou para mim, pastor, pode gravar a mensagem na mesa, por que o senhor não começa a usar podcast? Eu falei, não sei nem o que é isso, né? Mas tudo bem, eu fui ler primeiro, depois eu fui conversar com o Felipe. Mas o podcast, essa é a tarefa do podcast, vai entrar quem quiser para ouvir, porque o podcast pode levar até 4 horas, o Felipe me disse, né? Lógico que eu não vou pregar 4 horas, se bem que 1 hora, quase 2, vocês já estão quase acostumando já. Né? O que foi que vocês duas estão rindo aí? Oi? A internet dá para pausar. Você não faz isso, missões, Rede 316, sala de oração. Eu não dou conta. A irmã Suzana falou, pastor, Rede 316. Eu falei, irmã, não estou dando conta de acompanhar. Porque eu sou do século passado, se você não sabe, né? Eu sou do século 20. Né? Então, eu ainda não dou conta. E outra, quando eu era mais jovem, eu conseguia acompanhar essas coisas tudo, ler, estudar e tal, ficava sem dormir. Agora não, agora eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, porque graças a Deus eu estou ficando velho. E aí eu tenho que prestar muita atenção em tudo que eu faço, eu tenho que selecionar tudo, porque até na hora de pegar os remédios para tomar, eu posso errar e pegar o remédio que é de 10 da noite, pegar para tomar às 7 da manhã. Pode rir, porque eu fiz isso hoje. Ainda bem que quando eu peguei o remédio, eu olhei assim, o tamanho e a cor dele, falei, não, esse aqui é de 10 horas da noite. Aí tem que devolver ele para a caixa. Tem que... Eu estou lento porque a questão é muito séria. Eu tenho pais e mães na igreja com crianças da geração alfa, e isso me preocupa. Porque a geração X, a Y, graças a Deus, foi uma geração que eu encontrei quando cheguei na igreja. Alguns se perderam, mas a grande maioria deles estão trabalhando comigo na igreja, inclusive na liderança da igreja. Mas eu não sei se, apesar das críticas que eu recebo por dar tanta atenção aos jovens e ter tanta paciência com eles, preterindo os mais velhos, porque de fato eu gasto muito mais tempo com eles do que com os mais velhos. Mas é porque eles, se eu perdê-los, o que será de nós como igreja daqui 20 anos, se eu perder a geração alfa? Porque essa turminha aí, é Isabela, é Timóteo, é Marina, é Antonella, Valentina, é a Laura, é a menininha do Enéas, Mariana, né? É o pequenininho, aquele garotinho lindo lá, o sobrinho da Elisandra lá. Murilo. Gente, projeta a pequenininha, filhinha adotiva do Laura, né? A Esther. Gente, daqui 20 anos, é essa turma que vai estar aqui, substituindo a gente na liderança da igreja. Todo o tempo e atenção que eu dediquei à juventude, quando eu assumi a igreja,
Hoje a igreja colhe frutos, porque essa juventude que está, a Jéssica é tesoureira da igreja, a Letícia é segunda tesoureira da igreja, a Patrícia é promotora de missões da igreja. Essa turma que está trabalhando aí com a gente. A Thalita, no Ministério Infantil, que chegou aqui, pequena, graças a Deus, já está com seus 18 anos trabalhando aí, para a honra e glória do Senhor. 19 já. É essa turma. É aquela geração, a X e Y, que o pastor deu atenção, que teve paciência, que lidou com eles e que está produzindo hoje para o reino e para a glória de Deus. E nós temos que olhar para essa geração alfa, porque daqui 20 anos eles estarão nesses lugares. Daqui 20 anos, gente, eu vou estar com 80 anos. Daqui 20 anos, Jaziel vai estar com 60. Pois, que isso? Patrícia vai estar com 50 daqui 20 anos, ela fez 30 essa semana. Beleza, bonitinha, gatinha, mas está com 50 anos. E nessa faixa de idade deles, eles vão ter que estar substituindo a Meire na MCM, porque daqui 20 anos a Meire está igual a mim. Não vou falar a idade dela, mas ela vai estar igual a mim. A gente é quase irmão gêmeo, né, Meire? E é isso aí. A Elisandra ajuda no Ministério Infantil, tal. Bênção de Deus, já foi até vice-presidente da igreja, né, Li? Bênção de Deus, mas daqui 20 anos, onde vai estar esses diáconos, o Emerson? Oi? Então, gente, é isso que eu estou querendo fazer a igreja entender. Se a gente não fizer nada com essa geração alfa, essa turma que tem 10 caminhando para 11 agora, projeta daqui 20 anos. Esse pessoal vai estar aí com 21, 25, 30 anos de idade, 40 anos de idade. Sim, porque nós temos jovens que saíram daqui porque mudou de cidade, foi embora, a família, ou arrumou emprego, e jovens que receberam base bíblica aqui, teológica, doutrinária, e que estão trabalhando em igreja aí fora, esparramado por aí fora. Essa é a minha preocupação, e eu espero que vocês entendam e tenham paciência comigo. E espero que vocês me ajudem para a gente não perder essa geração. Para a gente não perder essa geração. É como disse Jesus, alguns vão se perder porque são filhos da perdição. Jesus falou isso se referindo a um dos apóstolos, Judas Iscariotes, né? Mas aqueles que a gente puder ganhar, nós vamos ganhar. Não importa se ele é rebelde, não importa se ele é impetuoso ou se anda armado como Pedro. Não importa se ele é cheio de dúvidas, como Tomé. Mas nem a esses dois Jesus perdeu. O único que ele perdeu é aquele que se permitiu ao diabo e que não quis ouvir o que aprendia. Nem o jovem João, com todas as suas limitações e encrencas na juventude. O apóstolo do amor na velhice, na juventude foi apelidado pelos outros apóstolos de filho do trovão, Boanerges, de tão explosivo e encrenqueiro que era. Mas Jesus caminhou com ele, investiu na vida dele, teve paciência com ele,
amou, confiou nele. Jesus não entregou Maria, sua mãe, para Pedro, para Tomé, homens mais velhos, experimentados. Jesus entregou sua mãe para João, o jovem. E lá no final ele escreve as cartas dele. Ele escreve o Evangelho. E tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus, da palavra de Deus, ele demonstra que era característica da vida dele, eram traços da sua personalidade. Porque Jesus investiu numa geração que estava distante da maioria dos outros apóstolos. Jesus investiu numa criança. João devia ter, durante o ministério de Jesus, quando Jesus morreu, João deveria ter no máximo 17 anos de idade. E Jesus investiu na vida daquela criança, daquele garoto. Porque quando Jesus morreu, ele tinha 17. Quando ele se converteu, e Jesus ministrou 3 anos, ele tinha 14. Só que foi o apóstolo que viveu mais tempo. Foi o apóstolo que preparou Policarpo, que na virada do século manteve a sã doutrina e a verdade bíblica de pé, e que foi martirizado por isso, porque Jesus investiu na vida de uma criança. É o que eu espero que a gente consiga fazer com a geração alfa. Investir na vida deles, dessas criancinhas aí. Para que lá na frente, no futuro, Deus dando a eles vida longa, o que eles aprenderem com a gente aqui, com você em casa, pai, mãe, você, vovô, vovó, titio, titia, se torne um traço da personalidade dele para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Que Deus nos ajude, gente. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E obrigado pela paciência.